Salve, salve, investidor. A Prio acabou de divulgar o resultado. Para mim foi ontem, tá? Porque eu tava dormindo. Estou 12 horas à frente. Teve uma alta ali de 169 contra o ano passado e o EBIT recorde da companhia, né? E vamos comentar ali para vocês o meu preço-alvo ali, né? Para 60, 65 e 70 dólares por barril. Mas vamos sem enrolação aqui. Receita líquida, 1,2 bilhões de dólares, uma alta de 160% ano contra ano. Um EBITDA ali de 847 milhões, uma alta de 239%, com um lucro de 413 milhões, alta ali de 169%. Produção média de 172 barris por dia, tá? Uma alta ali de 10,7% contra o primeiro trimestre de 2026. As altas gigantes ali de um ano para o outro é basicamente porque a Prio aumentou o barril, né? E considerando que o segundo trimestre de 2025 foi o pior da história recente da Prio, com uma produção ali de cerca de 109 barris, né? Então a empresa aumentou ali cerca de 70, 60 barris por dia. Lembrando que para o mês que vem, né, mês de julho, ela já reportou ali cerca de 190 barris, mas para mim eu vou fazer valuation ali com 180, porque sempre pode dar um problema, né? A gente sempre tem que fazer um valuation mais pessimista, por assim dizer. A comparação mais honesta que a gente pode fazer é com o trimestre anterior, tá? E aí a foto muda um pouco, porque o EBITDA caiu ali 0,6% e o lucro caiu 10%, em um trimestre em que o Brent subiu ali cerca de 28%. Aí aqui tá o gráfico, né, para mostrar ali a produção média por cluster. Então, no primeiro tri, o número 2, né, produziu ali 80 barris, no segundo tri 74, no primeiro tri aqui tem outro campo, 32, e praticamente dobrou ali. Aí no terceiro campo, 26 contra 22, 15,8 contra 43, tá? É isso, né? Agora, um grande problema ali é que o Brent médio foi 96,8 ali, eu arredondei para 97. Aí tem o desconto por ser um petróleo pesado, né, que traga ali 7 dólares, e o imposto de exportação e o timing das cargas, tá? Então a gente tem 19 dólares por barril de desconto, o que dá um preço realizado de 78, considerando o lifting cost ali de 8,9, vai dar uns 69 ali de lucro por barril, por assim dizer, né? Depois disso, o que que a gente tem aqui, né? Falamos dos descontos. Aqui em relação aos clusters, né? Aos postos ali. Produção total, 43%. É o mais caro do portfólio, né? Tivemos uma queda ali de produção. Na Albacora Leste, depois de reportar 95% de eficiência, a gente teve uma queda ali de 16,1%. E o Cluster Bravo, um declínio natural do Campo Maduro ali de 9,6%, tá? Então, três dos quatro tiveram uma queda, e aí teve um quarto que teve uma alta. Aí, o 100% do crescimento do trimestre veio de um único ativo, e a Prio ainda vai desembolsar cerca de 1,1 bilhão pelos 20% restantes da Peregrino, tá? Um ativo que está caindo a produção, né? Como a gente conseguiu ver ali, menos 73, menos 7,3% de queda na produção. Com essa aquisição ali dos 20%, é muito provável que a Prio consiga entregar ali cerca de 20 de 200 mil barris por dia, tá? Se ela de fato fazer a aquisição, eu acredito que ela vai fazer, né? O lifting cost, né, que é o custo de extração, né? Ela registrou ali um de 8,90 centavos de dólares por barril. A manchete é linda, maravilhosa, né? Caiu ali de 17,40 dólares para 8,9 em 3 trimestres. E é uma das melhores curvas de custo, né, que eu já vi em uma empresa brasileira. Considerando ali que Brava e a outra lá, que é o Petro Recôncavo, elas têm ali um lifting cost na casa dos 14, 17, a Pru é praticamente metade, né? Mas lembrando que o da Petrobras ainda é abaixo disso, por isso que eu gosto bastante da Petro. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Petro, tá? Mas a Prio pra mim aqui segue sendo a minha queridinha.
Isso é expresso através do meu portfólio, cerca de 8% do meu portfólio é Prio e cerca de 5% ali é Petrobras, justamente porque eu amo e odeio a Petrobras ao mesmo tempo, tá? Que tem ingerência de governos ali, não importa quem entre, acaba afetando a empresa, tá? Por isso que eu tenho um prêmio ali para Prio, aceito um lift cost um pouco maior, porém eu tenho a segurança, entre muitas aspas, de uma gestão privada, tá? Então o custo ali por barril caiu 5,3% e a produção subiu 10,7%. Então o custo total em dólares subiu, custo unitário por volume, né? Acabou subindo ali cerca de 4,6% no trimestre. Agora, se você tirar o arru da conta, que entra $1 por barril e puxa a média toda para baixo, o que sobra é o portfólio antigo, Peregrino, Albacoa e Bravo. E ali o custo do barril foi de $9,5 para uns 10,40, tá? Então teve alta ali. O que ajudou bastante foi a entrada do arru, né? Com lifting cost ali de cerca de $1, mais ou menos, por barril, né? Isso muda bastante o futuro, tá? O gás de chegar ali em $7 a $8 por barril depende integralmente da sinergia ali dos campos de Peregrino saírem do papel. Não tem mais barril novo e barato entrando para estar diluindo o custo, né? Agora a notícia boa, né? É o balanço da empresa. A alavancagem fechou em 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? A meta da companhia era 1,6 vezes até o final de 2026, ou seja, seria ali no quarto tri, né? No segundo tri 2, 1,5 e 1,6. Mas a empresa adiantou, né? Adiantou a meta. Então a alavancagem tá baixa. O que isso pode ser positivo, tá? Pode ser positivo em finalmente a Prio pagar dividendos. Mas eu, sinceramente, não quero que a Prio pague dividendos. Por que que eu não quero que a Prio pague dividendos? Eu prefiro que ela recompre ações ou então que ela reinvista, tá? Porque a Prio, ela investe somente em postos que vão gerar uma TIR real de 20% ao ano em dólar. Vocês têm noção do que é 20% ao ano em dólar? É mais do que qualquer gestor de fundo aí fez. Então, basicamente, por isso que eu prefiro que a Prio reinvista, porque se ela me pagar, vamos supor que ela me paga aí 20% de dividendos. Aonde eu vou alocar esse dinheiro? Que empresa que vai investir o capital a 20% em dólar ao ano? Eu não conheço nenhuma outra empresa no Brasil. Talvez no mundo a gente consiga ali, uma Nvidia, sei lá. Mas não faz sentido nenhum, porque eu tenho a parte de portfólio lá, não faz sentido eu pagar 3% de IOF para mandar o dinheiro dos dividendos da Prio para os Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Então, eu não quero que a Prio pague dividendos. Eu sei que a maioria que é sócio da Prio está comprando, acreditando na política de dividendos, mas, ao meu ver, dividendos não seria uma boa para a Prio, tá? Eu prefiro que a ação reinvista no próprio negócio ou então recompre as próprias ações. Mas se ela acabar distribuindo, não vou ter o que fazer, vou deixar esse encaixe, porque eu não vou comprar a Prio a R$ 60 por ação, por mais que eu acredite que seja uma excelente empresa, tá? E aí acaba sendo uma opcionalidade, né? E aí, como com a alavancagem 1,5, a empresa pode estar desenhando ali uma política de dividendos, mas eu ficaria bem triste se a Prio fizesse isso, tá? Prefiro continuar sócio ali, porque se ela me devolver esse dividendo, eu não vou ter onde alocar, né? Eu não vou comprar a própria ação da empresa, porque eu acho que estaria, entre aspas, muitas aspas, caro, apesar de a gente não saber o preço do petróleo, mas para mim eu não alocaria R$ 60 por ação, tá? Ainda mais que eu paguei 40, tipo, para mim 40 ali é o prime da Prio, é o melhor ponto de compra ali que a gente pode ter, né? Agora, produção normalizada, né? De 180 mil barris por dia, é o que eu acredito, né? A saída de junho foi ali de 178, tomando 100% de peregrino e tirando o declínio natural. 180 para mim é um número honesto, não é otimista nem pessimista, visto que ela entregou 192 ali em, em julho, né? E a gente sabe que sempre tem problemas ali, às vezes a posto fica 5, 10, 15 dias parados, e aí isso daí acaba diminuindo ali a quantidade produzida de barril por dia no mês, tá? Então eu gosto de trabalhar ali com 180, que é o que eu acredito que a Prio consiga entregar tranquilamente.
Caso ela venha adquirir os 20% restante do outro poço, aí talvez a gente consiga projetar ali 200 mil barris de forma tranquila, entre muitas aspas, tranquilas, né? Desconta contra o Brent, né? $7 por barril, que aqui eu tô assumindo o imposto de exportação que acaba em dezembro, né? Se prorrogar esse imposto de exportação, aí o meu número vai estar muito alto, tá? O desconto contra o Brent, porque é cerca de $12 o desconto, tá? Então eu tô considerando que esse imposto vai acabar fim do ano. Mas nada no Brasil é tão permanente quanto um novo imposto temporário, né? Lifting cost, vamos supor que a Prio consiga entregar os 8,5 dólares por barril. Eu acredito na empresa, tá? Ela prometem algo e entregam algo melhor do que o prometido, tá? Então eu acredito nesses 8,5 dólares por barril. Aí os royalties ali de 12% da receita, com despesas gerais e transportes, 350 milhões por dólar e por ano, né? E um capex ali de manutenção de middle cycle de 750 milhões de dólares por ano. Dívida líquida, 4,2 bilhões, já incluindo os 20% de peregrino que falta pagar. Cerca de 860 milhões de ações, né? Lembrando que a empresa está recomprando bastante, então a gente vai ter que refazer essa conta mais para frente. E aqui os resultados, né, dos três cenários do preço do Brent. Se a gente tiver ali o Brent na casa dos $60 por barril, o valor justo por ação para mim estaria na casa dos 33 aos 39. Por isso que eu falei que abaixo dos 40 é um preço excelente para comprar Prio, tá? Porque você vai estar precificando o petróleo a $60, o que é muito raro o petróleo permanecer abaixo de $60 por muito tempo, né? O mais comum é ficar acima de $60. Para mim, a faixa ideal ali de preço de petróleo é cerca de $70, tá? Então, eu sempre trabalho com o pior cenário para estar alocando, ainda mais que é uma posição relevante da minha carteira. Então, para mim, os descontos estariam abaixo de R$ 40, tá? 65 também é ok, né? A $65, um EBITDA de 2,45 bilhões, com fluxo de caixa livre FCF Yield, né, de 11,4%, que daria um valor justo de 40 a 48, então 25% abaixo aí do preço do mercado. Então essa seria a faixa de preço, se você acredita que o Brent vai estar a $65. E se o Brent se permanecer acima de $70, né, aí o valor justo por ação seria ali entre 48 e 56, ou 11% abaixo do valor atual de mercado, tá? Guerra não tem como a gente saber, né, quanto tempo vai durar, não tem como a gente prever o preço do petróleo, então eu gosto de trabalhar com o pior cenário possível. Então, abaixo dos 40 para mim é excelente. Como eu comprei já bastante abaixo de 40, para mim não, se o petróleo vier, enquanto estiver acima de $60, eu estou tranquilo, tá? Tudo que vier acima de $60 é basicamente o lucro via recompra de dividendos, via recompra de ações ou distribuição de dividendos, embora eu não queira distribuição, né? Aí nenhum cenário, né, chega ao preço de hoje, tá? Que a gente está sendo negociado a 58,50, e a ação subiu ali 40% em 2026, né? O mercado basicamente já pagou pela entrega de Wahoo e depois pagou de novo pelo Brent do conflito do Oriente Médio. Então a empresa ela não está cara, ela apenas está sem margem de segurança, né? Você está pagando ali o valor justo por uma boa empresa, né? Por uma empresa de qualidade. Então não tem descontos, né? Agora, com o preço de barril a $80, aí você está assumindo que vai ficar mais uns 2 anos, 3 anos ali acima de $80 no longo prazo, tá? Então, basicamente, eu não vou aumentar, tá? Eu posso aumentar, mas pouca coisa, tipo, sei lá, aumentar 2, 3% da minha posição em Prio a R$ 60, né? Visto que o meu custo médio é 39 e alguma coisa. Eu não vou vender a Prio. Por quê? O Wahoo entregou no prazo e dentro do orçamento. O maior risco binário ali da tese acabou, não tem mais esse risco, a empresa entregou. Lifting cost caiu conforme prometido, a alavancagem diminuiu conforme prometido, e a política de dividendos é uma opcionalidade positiva, mas eu não me importo muito. E eu não compro mais porque o preço já reflete a entrega, sem margem de segurança.
O Brent de mais 28% virou EBITDA 0,6%. Peregrino é 43% da produção e tá 43% da produção e tá caindo ainda tem um custo ali de 1,1 bilhão para estar pagando, né? Crescimento orgânico acaba com o Wahoo, depois disso platô, né? A empresa vai ter que desembolsar ali uma boa grana para estar conseguindo crescer, né? Eu só compro mais se a ação corrigir ali para 45, 48 dólares. Inclusive eu comprei a 53, se eu não me engano, a nossa carteira do canal, né? Ah, não, 56 eu acho que eu paguei nela recentemente. Para minha carteira pessoal, eu comprei aqui em 53, 54 e depois na carteira do canal eu paguei ali cerca de 56, mais ou menos, né? Porque para mim é melhor uma empresa boa, a preço justo, do que uma empresa ruim e barata, né? Prefiro uma empresa cara dentro do preço justo de qualidade do que uma empresa barata sem qualidade, né? Prefiro o Prio do que Brava ou a PetroRecôncavo, né? E aí, para mim vender, aqui eu coloquei um cenário de venda, mas eu sinceramente não venderia, tá? Se sair alguma aquisição relevante, por exemplo, um navio que a empresa está estudando e não tiver uma TIR, né, uma taxa interna de retorno comunicada, se Peregrino ficar abaixo de 62 mil barris por 2 trimestres seguidos, o imposto de importação for prorrogado para 2027 e a ação chegar a 68,70 sem melhora no fundamento, aí eu realizaria metade, né? Mas, sendo sincero, eu não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque eu tenho a política de não estar vendendo ações, tá? E quando a empresa chegou a 68, 70, eu pensei em vender metade da minha posição, só que para mim não faz sentido, sabe? Porque eu comprei a 40, eu vou vender a 70, se caísse para 50 eu não ia querer comprar, então eu não ia ter aonde investir, porque tava tudo na máxima. Daí eu pretendo não realizar nada, tá? Agora, se chegar ali a R$ 80 por ação, pode levar ali 20% da minha posição, que eu não me importo, tá? Empresa excelente, no preço correto, né? Eu tô ali com cerca de 7,5%, ideal é de 3 a 5%, mas não é uma recomendação de investimento. Há uma gestão ótima, operando um negócio de preço price taker, né? Intensivo em capital, exposto ao risco geopolítico que ninguém consegue modelar. Então eu vejo a Prio mais como uma proteção ali da carteira, né? Petróleo em si acaba sendo uma posição de proteção em relação a conflitos geopolíticos, porque o petróleo tende a subir, o dólar se valorizar, se a gente tem alguma crise ali política, geopolítica, de guerra e tudo mais, então acaba sendo como um porto seguro ali do portfólio. Só que para ser porto seguro, você tem que comprar barato, né? Igual eu comprei ali a 40, quando todo mundo dizia que o petróleo ia para 50, 40 dólares. Eu não acreditava que ficaria abaixo de 100 por muito tempo, então para mim naquela época fazia sentido. Hoje, quem comprou, comprou, quem não comprou, sei lá, cada um faz o que acha melhor ali. Mas eu não vejo vantagem nenhuma, nem como defesa de portfólio, nem como atacante, justamente por já estar bem precificado, né? O que mais que falta a gente falar? Fazer? É um resumo, né? Empresa excelente, preço correto. Talvez se a empresa conseguir entregar ali 200 mil barris, aí pode ser que a empresa pode tá melhorando, a gente possa chegar a um valuation ali de cerca de R$ 80 por ação, mas essa é a minha faixa de preço, tá? Entre 40 e 60, com descontos abaixo de 45 e ação cara acima dos 60. Mas é isso. Vou gravar vídeo do Itaú também, né? Que acaba sendo uma das principais posições aí da minha carteira também. E sai daqui a pouco para vocês. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.